Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, se gostar do conteúdo do canal, eu já vou te fazer aquele convite maroto de se inscrever aqui no nosso canal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever. Se você clica nele, você não vai pagar nada por isso, vai fortalecer demais o nosso canal. Ative o sininho da notificação para você ficar por dentro todas as vezes que a gente subir vídeos ou lives aqui no canal Raiz Alvinegra. Deixa o seu like e deixa o seu comentário também. Seu comentário é importante demais para o nosso canal. Na medida do possível, eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. No vídeo de hoje, meu irmão, nós temos bastante coisa para poder falar, para trocar uma ideia, para dar aqui a minha opinião e, claro, ler a opinião de vocês através dos comentários. Por isso que o seu comentário é importante demais. Vamos falar de Rafael Carioca, que não foi procurado pelo Tigres e pode aí escutar uma possível proposta do Botafogo. Vamos falar também da renovação de Douglas Borges. Isso mesmo, o Botafogo vai renovar por mais uma temporada com o goleiro Douglas Borges. Vamos falar também de Pita, meu irmão. Pita pode pintar no Botafogo, isso mesmo. Isidro Pita, que jogou pelo Juventude, só fez gol no Botafogo dentro do Campeonato Brasileiro, está aí na mira do Botafogo. Alguns falam que foi oferecido, outros falam que está muito próximo, outros falam que não tem nenhum tipo de contrato. A gente vai trazer a nossa opinião sobre esse jogador. E vamos falar também do nosso treinador, Luiz Castro, que segundo a matéria publicada, o Flamengo fez aí uma sondagem em cima do Luiz Castro para ver se o Luiz Castro aceitaria ser o treinador do Flamengo na temporada de 2023. Assim que o Mateuzinho, o meu filhote, soltar a vinheta, eu volto para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! Partiu, louco, Abreu! Bateu! Maurício! E a primeira bola que eu vou levantar para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar, como a gente sempre faz todos os dias aqui no canal Raiz Alvinegra, é para trocar a primeira ideia de hoje. Vamos falar sobre Douglas Borges, meu irmão. Todos nós fomos surpreendidos ontem à noite com a informação de que o Botafogo vai renovar com o Douglas Borges por mais uma temporada, meu amigo. Aí eu te pergunto, para que renovar com o Douglas Borges? Qual é a segurança que esse jogador passa? Ah, o Douglas Borges é bom de vestiário, ele tem uma liderança no grupo do Botafogo. Não tem, irmão. Com todo respeito, não tem uma liderança e não pode manter um cara dentro do elenco. Hoje o Botafogo é profissional. Não pode manter um cara como Douglas Borges dentro do elenco, o cara que não tem história nenhuma no Botafogo, porque o cara é bom de vestiário. Que adianta ser bom de vestiário e se daqui a pouco o Botafogo precisar e colocar em campo, vai falhar, como falhou a única vez que foi utilizado dentro desse Campeonato Brasileiro de 2022. Então, essa é uma péssima notícia, né? O Botafogo deveria reavaliar isso. Douglas Borges tem que ser dispensado, seguir a carreira dele, que tenha sorte na vida dele, no restante da carreira dele, mas não é goleiro para o Botafogo. O Botafogo tem que buscar um outro goleiro à altura do Lucas Perry, para que os dois possam disputar a titularidade enquanto o Gatito Fernandes está machucado. Depois que o Gatito Fernandes voltar, o Gatito Fernandes vai ter que remar, vai ter que escalar tudo de novo se quiser ganhar a titularidade. Mas hoje, o goleiro que nós temos é o Lucas Perry. Não tem como contar com o Douglas Borges. Para manter o Douglas Borges no time do Botafogo, é melhor subir o garoto do Sub-23. Já não renovou o contrato com o garoto? Sobe o garoto para o Sub-23. É um jogador que não passa confiança para o torcedor, é um jogador que não passa confiança para o time. Isso aí foi um tiro no pé da diretoria do Botafogo, a manutenção do Douglas Borges no gol do Botafogo. É um goleiro limitadíssimo. Era reserva do Diego Loureiro. Como um goleiro que era reserva do Diego Loureiro vai permanecer no Botafogo por mais uma temporada? Sinceramente, é uma coisa que eu não consegui entender. Foi realmente uma notícia muito ruim, porque a manutenção
é a minha ideia, tá, galera? A manutenção do Douglas Borges no Botafogo me faz acreditar que o Daniel Borges também possa ficar. Eu estava querendo muito que o Daniel Borges fosse embora e que o Botafogo contratasse um lateral direito titular para essa posição e, quem sabe, usasse ali como terceiro jogador da lateral direita um menino na categoria de base, do sub-20, do sub-23, para já ir ganhando experiência, já ir ganhando rodagem. Não permaneceria com o Daniel Borges no elenco, mas a manutenção do Douglas Borges me faz acreditar que o Daniel Borges também vai permanecer para a temporada de 2023. É lamentável a permanência do Douglas Borges, um jogador que não agregou em nada na temporada de 2022. Então, rapaziada, é o seguinte, galera. Ontem surgiu a notícia de que o Tigres do México não procurou o Rafael Carioca para poder fazer uma renovação, tratar de uma renovação de contrato. E parece que o Rafael Carioca vai começar a ouvir propostas de outros clubes e está voltado aí a ouvir uma proposta tanto do Botafogo quanto de um time lá da Arábia que tem alguma proposta para fazer por ele. A gente sabe que o Botafogo, na temporada de 2022, por muitas vezes, o Rafael Carioca esteve no radar, esteve na boca do torcedor botafoguense, principalmente porque é um jogador de qualidade, é um jogador que está jogando num campeonato onde o nível é bom, onde o nível é alto, onde o poder aquisitivo também é muito bom, agrada grande parte do torcedor botafoguense. E com essa negativa aí de uma renovação de contrato do Tigres, se o Botafogo tiver ainda algum tipo de interesse e fizer realmente uma proposta para o Rafael Carioca, ele vai ouvir com muito carinho. Até o momento não existe nada. Até o momento o Botafogo não fez nenhum tipo de proposta. Tirando o Eduardo, a gente fica então com 8 volantes. Chegando o Rafael Carioca, a gente ficaria com 8 jogadores para essas duas posições. Alguns fazem só a primeira volância, uns conseguem fazer primeiro e segundo volante. E aí eu fico já preocupado. Por quê? Porque, na minha opinião, o Botafogo precisa trazer um meia ofensivo. O Botafogo precisa trazer um terceiro homem para esse meio-campo com qualidade, com maior qualidade do que o próprio Eduardo e do que o próprio Lucas. Porque, na minha opinião, o Botafogo precisa trazer um terceiro homem do meio-campo, um meia ofensivo, um meia com maior qualidade do que o Eduardo e do que o próprio Lucas Fernandes, que também foram usados nessa posição. A gente sente muita falta desse jogador ali, esse jogador mais criativo, quando o Botafogo enfrenta as equipes mais fechadas. E eu acredito que na temporada de 2023, meu irmão, o Botafogo vai enfrentar muitas equipes fechadas, porque as equipes vão vir para cá para jogar no contra-ataque, e o Botafogo precisa desse meio ofensivo. Agora, com essa quantidade de volantes chegando, simplesmente o Lucas Fernandes e o próprio Eduardo podem ser disponibilizados para poder fazer esse terceiro homem do meio-campo e os outros volantes disputarem ali o primeiro e o segundo homem do meio-campo, e aí o Botafogo não contratar um jogador com maior qualidade, aquele jogador que vai achar um passe diferenciado quando a gente enfrentar essas defesas tão fechadas. Então a minha preocupação é exatamente essa. Agora, falando em Rafael Carioca, eu não tenho dúvida nenhuma, essa é uma opinião minha, que ele agregaria demais nesse meio-campo do Botafogo. Rafael Carioca joga muita bola. Rafael Carioca tem muita qualidade, visão de jogo, é aquele cara do combate no meio-campo, da força física, uma bola longa, muito qualificada, o chute de fora da área também, claro, e uma visão de jogo apurada. Rafael Carioca agregaria muito, mas muito mesmo, se chegasse no Botafogo de Futebol e Regatas. Deixa aí no comentário o que você acha dessa possível chegada do Rafael Carioca. Você aprova ou não aprova? Tem vaga ou não tem vaga nesse time do Botafogo? É, rapaziada, Isidro Pita está sendo cotado aí para chegar no Botafogo de Futebol e Regatas. E a grande parte do torcedor não está muito satisfeito com a possibilidade da chegada desse jogador. Eu confesso que eu também não fiquei muito animado com a possibilidade da chegada desse jogador. Só que tem muita notícia desencontrada. Nós temos aí 3 vertentes. A primeira, lá do Gentili, do Bernardo Gentili. Ele falou que já está praticamente fechado, já está muito próximo de fechar com o Botafogo. O TF falou que foi apenas uma sondagem, não tem nenhum tipo de proposta, é apenas uma sondagem. E o Anderson Mota falou com uma fonte dele
e essa fonte dele informou que o jogador foi oferecido. Então nós temos 3 vertentes. Uma que está quase fechado, outra que não existe proposta nenhuma e outra que o jogador foi oferecido. Qual é a verdadeira? Não faço a mínima ideia e isso, na minha opinião, é o que menos conta. O que conta é a gente trazer a nossa opinião se esse jogador agregaria ao Botafogo de Futebol e Regatas. Vou analisar aqui a situação junto com vocês para a gente poder tentar chegar aí num acordo ou não. Deixa aí nos comentários se você não concorda com a minha opinião, não tem problema nenhum. Vamos lá. Na minha opinião, Marcão, você contrataria? Para ser reserva imediato do Tiquinho? Não. Beleza? Não. Por quê? Porque eu acho que a gente precisa de um jogador mais preparado. Eu acho que a gente precisa de um jogador mais cascudo, que chegasse e disputasse vaga com o Tiquinho Soares, que realmente fizesse uma sombra no Tiquinho Soares. Até porque o Pita, irmão, jogou no Juventude. E vestir a camisa do Botafogo é totalmente diferente do que vestir a camisa do Juventude, com todo o respeito que a gente tem aqui pelo Juventude. Então, na minha opinião, um jogador de 23 anos, um jogador que tem números ruins, um jogador que jogou o Campeonato Estadual, jogou o Campeonato Brasileiro e tem apenas 8 gols na carreira. Um jogador que ocuparia uma vaga de estrangeiro. Tem necessidade de você ocupar essa vaga de estrangeiro com o jogador para ser reserva do Tiquinho, para entrar só quando o Tiquinho Soares não puder jogar, ou então nos finais das partidas, 30 minutos, 35 minutos, quando o Tiquinho Soares estiver cansado? Tem necessidade de fazer isso? Eu acho que na lista do scout do Botafogo tem outros jogadores, tem jogadores de maior qualidade, tem jogadores que podem entregar muito mais do que o Pita. Agora, se o Pita chega como uma contratação para poder ir se adaptando no Botafogo, para poder ir evoluindo no Botafogo, e chega um centroavante mais cascudo para poder ser realmente o reserva imediato do Tiquinho, eu até concordaria. Aí eu falo, porra, é válido, porque é um jogador que pode ter uma margem aí para evoluir. Ele não é um jogador tão ruim. Os números não são bons, né? A gente viu aí que ele só fez gol no Botafogo, mas pode evoluir. O scout viu que é um jogador que tem alguma margem para evoluir, tem 23 anos, chegaria no Botafogo sem custo, por empréstimo, então poderia ser uma aposta do Botafogo, mas não para ser reserva imediato do Tiquinho Soares. Eu acho que não cabe o Pita ser reserva imediato do Tiquinho Soares. Então, se fosse numa outra situação, eu até concordaria com a contratação desse jogador. Chegar para ser o reserva, eu acho que ele ainda não tem essa capacidade e a gente precisa de um jogador mais preparado. Assim como o Herisson não estava preparado para ser o camisa 9 do Botafogo dentro do Campeonato Brasileiro de 2022, porque era um jogador que estava em evolução, era um jogador que veio de um time pequeno, que caiu para a 3ª divisão, que foi o Brasil de Pelotas, e não estava ainda pronto para assumir essa responsabilidade de ser o camisa 9 do Botafogo. E por isso chegou o Tiquinho Soares. Eu acho que o Pita não está preparado para ser o substituto natural do Tiquinho Soares dentro dessa equipe do Botafogo. Deixa aí os comentários para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar. Então, galera, surgiu uma notícia de que o Flamengo fez aí uma consulta, uma sondagem em cima do nosso treinador Luiz Castro, meu irmão, para ver se o Luiz Castro gostaria de assumir a equipe do Flamengo na temporada de 2023. Confesso que eu não fiquei nem um pouco assustado, porque eu tenho certeza absoluta que o Luiz Castro não sairia do Botafogo para ir para time nenhum, em lugar nenhum do mundo. Até porque, pelo pouco que a gente conheceu o Luiz Castro, ele é um treinador que cumpre o que fala, é um treinador que tem palavra, é um treinador que é correto até onde a gente entende, até onde a gente viu até hoje. E é um treinador que tem um projeto para ser entregue no Botafogo. E, meu irmão, diante de várias pressões, diante de muita pancada, o John Textor segurou o Luiz Castro, manteve o Luiz Castro no cargo, falou para o torcedor botafoguense que o Luiz Castro não era apenas o técnico do Botafogo, mas sim o sócio dele na SAF do Botafogo. E aí, se o Luiz Castro, nesse momento, vira as costas do Botafogo, seria uma sacanagem, seria de verdade uma covardia gigantesca do técnico Luiz Castro, que eu tenho certeza absoluta que não faria isso. Agora, a galera tem que entender o seguinte: Flamengo,
ou qualquer outro clube do futebol brasileiro tem que entender o seguinte: aquele Botafogo, onde qualquer um chegava aqui e tirava o treinador, o que o próprio Flamengo fez com o Ceará, a hora que quis, chegou lá e tirou o Dorival Júnior, isso não acontece com o Botafogo. Não aconteceu e não vai acontecer com o Luiz Castro e muito menos com nenhum jogador que pertence ao Botafogo. Clubes do futebol brasileiro, escutem aqui o que eu estou falando para vocês, hein? Clube do futebol brasileiro nunca mais tirarão jogadores do Botafogo. Jogadores não sairão do Botafogo por debaixo dos panos, como saiu o covarde do Ilharão para poder ir para o Flamengo. Nenhum outro clube do futebol brasileiro chegará aqui para tirar os nossos destaques. Aprenda a interpretar. Uma coisa é tirar, outra coisa é negociar. O Botafogo, ele pode muito bem negociar os jogadores para outros clubes do futebol brasileiro. Isso não tem problema nenhum. Agora, tirar, como a gente viu, várias equipes tirar jogadores do Botafogo a preço de banana, porque o Botafogo estava no sufoco, porque o Botafogo estava com a corda no pescoço, porque o Botafogo estava vendendo o almoço para poder jantar, isso não vai acontecer. Agora eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que o Palmeiras queira contratar o Jefinho. Se o Palmeiras quiser pagar o valor que o Botafogo está pedindo no Jefinho, não tem problema nenhum do Botafogo negociar o Jefinho com o Palmeiras, beleza? Até porque ele vai sair pelo valor justo e por um valor muito alto, porque isso aí é uma negociação. Assim como os jogadores saem de um clube do futebol brasileiro e vai para o outro clube do futebol brasileiro, beleza, são negociações. Isso é diferente do que tirar. Tirar é quando você é obrigado a vender, porque se você não vender, você não vai conseguir cumprir um contrato. Você não vai... Porque se você não vender, você não vai conseguir pagar o próximo mês de salário, como aconteceu com o PV na temporada de 2021, jogando muito bem na lateral esquerda do Botafogo, e o Botafogo foi obrigado a vender o PV para o Internacional. Por quê? Porque estava vendendo a janta para poder almoçar, ou vendendo o almoço para poder jantar. Isso não acontecerá mais no Botafogo de Futebol e Regatas. Está aí o Grêmio, que ofereceu 10 milhões pelo Matheus Nascimento. Está aí o Grêmio querendo tirar o Tietê. Está aí outros clubes achando que o Botafogo ainda permanece aquele velho Botafogo, que era mais fácil tirar jogador do Botafogo do que tirar doce da boca de criança. Ou então, era mais fácil seduzir o Botafogo, porque tu chegava com qualquer coisa, oferecer qualquer coisa, e os dirigentes amadores do Botafogo abriam as pernas porque estavam enforcados numa forca que eles mesmos criaram. Isso não acontece mais no Botafogo. Agora, o Botafogo decide quem vai ficar e quem vai sair do seu time, do seu plantel, do seu elenco. Beleza, rapaziada? Tamo junto? Bom sábado para você, um sábado de paz, tranquilidade, que Papai do Céu guarde a sua casa, a sua família, te proteja, te abençoe, e as fortes, poderosas, protetoras, abençoadoras mãos de Deus estejam sempre sobre os seus. Lembre-se, Ele é bom demais o tempo todo. Tamo junto. Valeu, rapaziada!